Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco, amém? Muitos motivos para agradecer. Vocês viram a atuação aqui, os 3 pastores nesse culto da nossa igreja? Que riqueza, né? Que riqueza, graças a Deus. E os jovens e adultos se batizando, graças a Deus. Muitos motivos para agradecer. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, a acessá-la no livro de Ruth, capítulo 3. Nós estamos numa série do livro de Ruth. Nós estamos no 3º capítulo, capítulo 3, livro de Ruth. Eu quero ler rapidamente o capítulo todo com vocês e espero que vocês que não ainda escutaram as pregações anteriores, capítulo 1, capítulo 2, está lá no aplicativo. Baixem o aplicativo. Está lá no YouTube também, no site da igreja, na página da igreja do YouTube. Diz assim a palavra de Deus, Ruth capítulo 3, vamos lá. Certo dia, continuando a história, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está lá até que tenha comido e bebido. Quando ele dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para ele e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada, 25 quilos mais ou menos, e o pôs sobre os ombros dela. 25 quilos. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Vamos orar? Deus, nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando com a sua palavra. Nós sabemos que ela é transformadora e restauradora de vida. Nós sabemos que ela nos aponta e nos dá esperança e força para continuarmos. E é por isso que nós te pedimos nessa noite a compreensão daquilo que o Senhor quer nos dizer. No nome do seu Filho Jesus. Amém. Nós estamos refletindo sobre o livro de Ruth e nós passamos pelos 2 primeiros capítulos. E nós entendemos então que o livro de Ruth narra a história de uma família normal, de uma família comum, que passa as suas fases da vida, os seus tempos de vida, os seus momentos de vida. E nós vimos então que a Ruth passa por um momento de sofrimento, juntamente com a sua sogra, o primeiro capítulo,
E todos nós já conhecemos essa fase da vida aqui, não é mesmo? E em alguns momentos, como no capítulo 2, quando nós estamos atravessando sofrimento, luto, é preciso, de fato, resistência, perseverança. E é isso que a gente viu na semana passada, no capítulo 2. E agora nós chegamos no capítulo 3, que também é um tempo da existência dessa família, que também nos é solo comum. E se não é, pelo menos deveria ser, porque a partir de hoje começa, ou a partir desse capítulo 3, o tempo da esperança nessa família. E se a gente não tem esperança na vida, fica muito difícil da gente se levantar dos desafios que a vida coloca sobre nós, né? E eu não sei verdadeiramente o que nos resta. Então, somente para recapitular, como que terminou o capítulo 2 da semana passada. Ele termina com Ruth voltando para sua casa, trazendo consigo 20 quilos de colheita. Isso não foi apenas aquilo que ela conseguiu pegar, porque eu não sei se vocês se lembram ou ouviram, essa mulher era uma estrangeira pobre, ou seja, ela ficava na terceira fila daqueles que passavam, vinham primeiro os ceifadores, depois as servas do Boaz, e depois aquele grupo entre estrangeiros, órfãos, viúvas, e ela ficava nesse terceiro grupo, e por causa da generosidade do Boaz, essa mulher volta para casa trazendo 20 quilos de produto da terra. E quando ela volta para casa, ela ouve a sua sogra dizendo assim, Noemi, a sua sogra Noemi dizendo, de onde você tirou tudo isso? Né? E ela diz, eu encontrei um homem chamado Boaz. E o coração da Noemi então se enche de esperança e diz, Deus é bom para com os mortos e para com os vivos. Né, como uma forma de dizer, Deus é bom, Ele está honrando a memória do meu marido que faleceu, a memória do seu marido, Ruth, que faleceu, e também está se lembrando de nós. E o capítulo 2, então, termina justamente com essa fala saindo da boca de Noemi, Deus é bom, uma mulher que no primeiro capítulo tinha dito que Deus tinha se esquecido dela, e que o nome dela seria Mara, porque tamanha era a sua amargura. E o capítulo 3 começa então com esse novo momento, com uma sogra então bolando uma estratégia para que a vida da Ruth possa recomeçar. E que sogra, né? Que sogra bendita, porque é como ela perguntasse para ela mesma como é que eu posso ser uma bênção na vida da minha nora. Porque as pessoas tementes a Deus, elas querem de fato abençoar pessoas. E naquele momento, então, Ruth era o que Noemi tinha para garantir a sua sobrevivência também, porque ainda que fosse mulher, a Noemi, e poderia sair para o campo, a Ruth era muito mais jovem do que ela. E Noemi, então, ela até poderia dizer, Ruth, não vá para o Boaz, fique comigo, né? Eu dependo de você. Quer dizer, eu conto com você, esqueça esses sonhos. Mas essa mulher diz, a gente precisa pensar em alguma coisa para o seu futuro. A gente precisa pensar em uma estratégia. E ela diz então, o Boaz precisa ser o nosso foco. O Boaz precisa ser o nosso foco. Já que você disse que esses 20 quilos de comida você trouxe porque o Boaz foi generoso com você, ele é sobrinho do meu marido. Então a gente vai focar nele, ele é agora a nossa esperança, e eu acho que é por aí que a gente vai recomeçar a nossa vida. Então, Ruth, a estratégia é a seguinte, né? E aí ela dá toda a bola, passa a bola para Ruth. Interessante porque está acontecendo uma festa na cidade nesse momento, porque o tempo da colheita já tinha acabado nesse capítulo 3. Agora era o tempo de separar o trigo. Então, se a colheita acontecia em cada propriedade de particular, esse processo de separar o trigo, embora acontecesse também em uma propriedade particular, ele era essa propriedade onde acontecia a separação do trigo, acontecia como se fosse um espaço público, e num lugar
chamado Eira. Era um espaço público para onde as pessoas se dirigiam para fazer essa separação. E acontecia que no final de um dia da separação do trigo, no final dos dias, né, em que eles iam separando o trigo, todas as pessoas faziam uma grande festa, a cada final de dia, uma grande celebração a Deus, sobretudo para agradecer a graça divina que tinha dado, porque Deus tinha dado a eles o produto da terra. Numa sociedade agrícola, eu disse isso na semana passada, no mundo antigo as pessoas entendiam que o produto da terra era um sinal da graça de Deus para as suas vidas. Então o que eles faziam? Eles faziam uma grande festa, com muita comida, com muita bebida, e era a forma deles celebrarem a graça de Deus naquele povo. E Noemi sabia disso, porque Noemi, fazia parte daquele povo. Ela sabia que as coisas aconteciam daquela forma. Então ela olha para sua nora Ruth e diz: Ruth, você vai se arrumar. Você vai se arrumar, vai pegar uma roupinha bonita, bacana, vai passar um perfume e você vai para essa festa. Vai lá para a Eira. Fica lá, ela diz para sua nora. Fica lá, marca presença, só não aparece. Né? Não fica com esse negócio assim de cheguei, gente, todo mundo olha para mim, sabe? Hoje a Eira vai virar baile. Não é isso. Né? Quer dizer, fica no canto, fica discreta. Eu não quero que ninguém saiba que você está lá. Deixa a festa acontecer. E mais para frente, quando o povo já tiver celebrado, quando o povo já tiver se fartado de comida e bebida, aí você aparece. E fica de olho no Boaz. Porque acontecia o seguinte, essas festas eram tão intensas e longas, que o pessoal acabava dormindo por ali mesmo, na Eira. E era uma espécie de rave do mundo antigo, sei lá. Eles ficavam ali, cada um achava o seu lugar, montava a sua tenda, e depois eles voltavam para suas casas, só no outro dia pela manhã, na luz do dia, onde era mais seguro. E Noemi diz para Ruth: presta atenção aonde o Boaz vai dormir. Deixa ele pegar no sono e no meio da noite você aparece, deita nos pés dele, puxa um pouco o cobertor para ver se ele acorda, sabe? E a gente vai vendo o que vai dar. Essa foi a estratégia. Essa foi a estratégia. Tá vendo? A Bíblia é interessantíssima. Porque a Bíblia revela a humanidade no que há de melhor e no que há de pior. No que há de mais sensato e no que há de mais insano na humanidade. Porque a Bíblia narra o ser humano como ele é, de fato. E a mulher, a Noemi, desenhou esse script e disse: vai ser assim. E a Ruth, muito leal à sua sogra, tinha feito um voto de que o Deus da sua sogra seria o seu Deus, que o povo da sua sogra seria o seu povo, que a terra da sua sogra seria a sua terra. E ela diz: tudo bem, eu vou fazer tudo como a senhora disser. E tem mais um negócio. A Noemi diz o seguinte para Ruth: deixa o Boaz agir. Não faça nada, não seja precipitada. Vamos ver o que ele vai fazer. E só então você age. E foi o que aconteceu, mais ou menos. Por quê? Porque na festa está todo mundo comendo, na festa está todo mundo bebendo, agradecendo a Deus pelo produto da terra e cuidando justamente desse espaço de gratidão pelo Eterno por ter cuidado da vida deles. E o Boaz, então, ele vai para a tenda dele. Ele pegou no sono e a Ruth fez conforme a sogra tinha descrito. Entrou, se deitou ali e ficou nos pés dele esperando. E quando Boaz acorda, ele toma um susto. E não é para menos, porque você está dormindo, você acorda no meio da noite com uma estranha no seu pé, e ele diz assim: quem é você? E o texto diz uma coisa interessante, porque o texto diz que ele faz essa pergunta já com o coração alegre. Isso aqui é um eufemismo, é uma maneira suave de dizer que ele tinha bebido demais. Ele tinha bebido demais, a festa tinha sido boa, ele não estava conseguindo discernir direito
Eu acabei de dizer, a Bíblia mostra a humanidade não apenas como ela deve ser, mas como ela é, de fato. E esse cara já estava fora da sua consciência, ao ponto de não conseguir discernir direito quem estava na frente dele. Era noite, numa tenda, e ele diz: quem é você? E a Ruth responde: sou eu, Ruth, a sua serva. E essa fala da Ruth é muito bonita. É muito bonita porque a Ruth já foi Ruth a estrangeira, a Ruth já foi Ruth a viúva, a Ruth já foi a Ruth a necessitada, a Ruth já foi Ruth a nora de Noemi, por mais que ainda era nesse momento, mas era como ela era descrita naquele povo. E agora a Ruth, ela está entrando em uma nova fase, porque agora a Ruth se descreve como serva de Boaz. Ela havia conquistado um espaço. Ela podia agora apontar para um lugar e dizer: eu trabalho com aquela gente, eu pertenço ali, eu sou daquele lugar. E aqui fica uma lição para a gente, nessa resposta da Ruth. Às vezes a gente acha que as narrativas da nossa história, elas só se cumprem para descrever um capítulo da nossa vida. A gente pega uma fase da nossa vida, um capítulo da nossa vida, e a gente narra toda a nossa história, às vezes, a partir daquele capítulo, como se aquilo resumisse toda a nossa vida. Sobretudo quando esse capítulo é traumático, a gente tende a fazer isso, quando esse capítulo é um capítulo de ferido, um capítulo de machucado. A gente sempre toma como referência aquela marca que aquele capítulo deixou. E a gente não dá àquele capítulo o tamanho que ele deve ter, mas a gente acaba supervalorizando. E fica carregando aquela marca. A gente diz assim, às vezes, das pessoas: fulano é aquele que fez isso, você lembra? Você lembra de fulano? É aquele que fez aquilo lá. Esse daí é o fulano, não se esqueça, ele é esse. E a gente vai fazendo isso. Eu sou esse cara, que Deus se esqueceu de mim. Eu sou Ruth, a mulher que perdeu o marido. Eu sou Ruth, ou Noemi, a mulher que Deus abandonou. Eu sou Ruth, a mulher que perdeu o sogro porque Deus abandonou a minha sogra. Eu sou Ruth, a mulher que sai da sua terra para viver uma terra sem saber no que vai dar. Eu sou Ruth, a estrangeira necessitada. Ela poderia falar: eu sou Ruth, apontando a sua desgraça para ele nesse momento. Mas ela disse: eu sou Ruth, a sua serva, por conta do que aconteceu no capítulo 2. Por quê? Porque ela consegue, pela esperança, enxergar já uma nova fase para a sua vida. E talvez seja isso que nos falte em alguns momentos da nossa história. Narrar a nossa vida não a partir da desgraça, mas a partir da esperança. Olhar para as trajetórias, para as nossas trajetórias, e não dar somente importância para aquilo que nos feriu, mas também para aquilo que está nos restaurando. Isso não é uma forma de fingir que as feridas e os sofrimentos, eles não aconteceram. É só uma lembrança de que a gente não precisa narrar o nosso lugar único e exclusivamente a partir do momento mais doloroso da nossa jornada. Eu sou a Ruth, a sua serva. Eu estou aqui. Eu quero começar um novo negócio. Eu quero começar uma nova fase. Eu quero viver um novo tempo. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a esperança, ela não é uma espera. A esperança não é uma espera cômoda, assim, para que a gente fique sentado esperando a felicidade chegar e bater na nossa porta. A esperança não é isso. Essa é uma visão bem ingênua, inclusive, de esperança. A esperança é um posicionamento existencial, sabe, favorável à vida. Um ato livre de uma escolha constante de não ficar no poço, no fundo do poço. E a fé, nesse sentido, é algo que nos entrega esperança.
A fé nos ajuda na jornada da vida, nos entregando esperança, que é essa convicção de que o ser humano, ele não está abandonado no registro da mesmice, de viver sempre naquele lugar, de que o ser humano nunca será reduzido a um mesmo e único momento, fase de vida. Porque sempre será possível imaginar e recontar a sua história de uma outra maneira, como um ato de liberdade, libertador daquela prisão, e que nos leva a possibilidades de ver a nossa vida com um novo horizonte, numa nova história. A esperança é justamente esse sentimento que nos faz lutar contra o derrotismo, uma impostura da alma, praticamente diante daquilo que nos faz sofrer. E a Ruth é essa mulher que não se deixa definir por uma fase da vida. Não, mas ela vai se redefinindo constantemente, tentando superar e não reduzir a sua existência à circunstância que ela enfrenta. Nós encontramos essa esperança, essa postura existencial na fé. E a Ruth é essa mulher, tentando não se estagnar, movida por uma esperança ativa, que se move. Só que a Ruth, eu imagino, ela está com o coração cheio de ansiedade. Ela está com o coração cheio de expectativa também, nesse movimento dessa esperança ativa. E sabe quando você chega num lugar, na verdade quando você está indo para um lugar, não sei, a gente que tem filho, com criança a gente passa muito por isso, e aí a gente está dentro do carro, assim, e de repente a gente está chegando no lugar e os filhos começam já no carro, estou com fome, sabe? Estou com fome. E aí você olha para trás, sabe, né, Adriana? Sabe? E aí a gente olha para trás e fala, e vai visitar, tá indo visitar alguém, na casa de alguém, e fala, olha, a gente vai entrar na casa, a gente vai sentar na mesa e vai esperar a comida ser servida. Nada de ficar falando, estou com fome lá, hein? Espera a comida ser servida, sabe? E aí a gente chega na casa do fulano, e o que as crianças fazem primeiro, assim, a primeira frase que elas falam, quem... Estou com fome, estou com fome, fala 3 vezes, e você com o olhar você diz, educação, né? O que a gente combinou, educação? E então, essa é a Ruth, por quê? Porque ela começa com uma fala muito bonita de esperança, eu sou a Ruth, sua serva. Mas aí ela já vai atropelando tudo, porque a Noemi, sua sogra, tinha falado, espera o Boaz falar alguma coisa, minha filha. Espera ele dizer alguma coisa, não fale nada antes. Mas ela diz assim, eu sou a Ruth, a sua serva, se você puder estender a sua capa sobre mim, me cubra. Calma, Ruth. Que isso? A Ruth tá... Calma, Ruth. Calma. Essa fala é uma fala cheia de ironia, não sei se você consegue perceber. Né? Tem um jogo de sedução aqui acontecendo. E eu imagino que você saiba. Porque no capítulo 2, quando a Ruth aparece no campo do Boaz, e o Boaz pergunta ao seu servo na colheita, quem que é aquela mulher? Ele diz, é a Ruth, a moabita, que veio com a Noemi. E o Boaz se aproxima dela e diz assim, fique aqui, não vá embora. E que o Eterno estenda as suas asas sobre você. Ele diz isso para Ruth, no capítulo 2. E a palavra hebraica aqui para asas é justamente a expressão kenap. Que o Eterno cubra você com as suas kenap, com as suas asas. Que o Eterno dê proteção a você. É isso que o Boaz está dizendo a ela no capítulo 2. E a mesma palavra que os judeus usavam para asas, aqui no capítulo 3, kenap, é traduzida por capa. Então, não sei se vocês estão entendendo o que ela está fazendo. Ela está dando uma cantada gospel aqui no... uma cantada gospel aqui no Boaz. Porque ela está dizendo o seguinte, eu me lembro da sua oração. Porque você não pode, então, me cobrir e ser agora a capa de Deus sobre a minha vida. Cantada gospel.
E é interessante que é um jogo de sedução. Isso está aqui na Bíblia. Em Cantares de Salomão, você tem o trecho de uma mulher que diz para o seu noivo a mesma coisa. Ela diz assim: me cubra com a sua capa, me cubra com o seu manto. E eu não sei se você sabe, mas o livro de Cantares de Salomão é um livro poético que revela o encontro de dois amantes. De um homem e de uma mulher que se amam e inclusive vão para a cama. Esse tema do encontro de um homem e de uma mulher que vão para a cama é tão aviltante, às vezes, para a espiritualidade cristã, quer católica, quer protestante, evangélica, que nós transformamos o livro de Cantares de Salomão como se ele fosse, na interpretação, um livro do encontro de Jesus com a sua igreja. Porque pensar a Bíblia, ou pensar que na Bíblia existe um livro que fala do romance de um homem, de uma mulher que vão para a cama, é muito aviltante para a mentalidade moralista cristã. Mas o livro é um livro que fala disso, porque isso faz parte da vida. E como eu disse, a Bíblia narra a vida humana também, né? E o amor faz parte, inclusive, de um projeto divino. E no livro você tem exatamente esse pedido, no Cantares de Salomão, de uma mulher dizendo: me cobre com seu manto. E a Ruth, então, ela está dizendo aqui para o Boaz, nessa cantada gospel, né? Por que você não pode ser essa capa que me protege? Seja você a resposta de Deus na minha vida. Agora, se a gente sai do contexto da sedução, porque a gente entendeu o que a Ruth quis dizer, mas se a gente sai do contexto da sedução, o que está em jogo aqui são coisas que a gente pode entender até para outras fases da nossa vida. Eu não sei se você percebe, mas o texto está dizendo também que a pessoa que fez a oração no capítulo 2 pode ser a resposta da oração que ela fez no capítulo 3. O texto está dizendo isso também. Ou seja, eu posso orar pela vida de alguém, por qualquer motivo, e ao mesmo tempo eu posso perceber que eu sou a própria resposta dessa oração que eu faço na vida dessa pessoa. Num gesto de generosidade que eu demonstro, na solidariedade, num abraço, no afeto, no carinho, na escuta, no que quer que seja. Tem 2 episódios aqui nessa história que confirmam isso. O do Boaz, que fala para ela e faz essa oração no capítulo 2, que Deus te cubra com as suas asas, e agora tem a Ruth confrontando ele: por que você não pode ser essa pessoa que representa Deus me cobrindo com as suas asas e sendo o meu resgatador? E você tem a própria Noemi, que termina o capítulo 2 dizendo que Deus é bom e que Deus vai prover. E começa o capítulo 3 sendo resposta dessa provisão, montando aqui uma estratégia. Então, tanto Boaz quanto Noemi fazem a oração e se confrontam com a situação de que eles podem ser respostas à oração que fizeram. Por quê? Porque a oração não é apenas um ato para aproximar nossa alma de Deus. A oração também é uma forma da gente despertar a nossa consciência para o fato que, por vezes, a resposta está mais perto do que nós imaginamos. E, às vezes, nós mesmos somos a resposta dessas orações que nós fazemos, de tal forma que a minha oração sempre precisa ser feita conscientemente, com o olho aberto e um olho fechado, ou de olhos fechados e olhos abertos. Fechados para que a gente preste atenção naquilo que a gente está fazendo, mas abertos como um símbolo de que aquele ato não é um ato de abstração que nos tira da realidade, mas é um ato também de consciência. Eu não estou saindo da realidade quando eu oro, eu estou mergulhando na realidade, eu estou experimentando a realidade de forma mais intensa. Entende? Estenda sobre mim a sua Kenap, a Ruth está dizendo. Então tem um jogo, deixa eu aproveitar a oração que ele fez sobre mim, e essa vai ser a minha deixa. E tem uma tentativa dela se tornar, de fato, a sua mulher. E a Ruth tem que ouvir do Boaz uma coisa que toda pessoa que é apressada corre o risco de ouvir.
Porque ela se insinua para o Boaz. Ela ouve como resposta: calma aí. Está indo muito rápido esse negócio. Entende? E por que o Boaz fala espera aí? Porque o Boaz, ele era um resgatador daquela família. Só que havia um outro resgatador naquela família, que tinha prioridade sobre o Boaz. Somente para a gente recapitular, porque eu expliquei isso a semana passada também, mas talvez você não estava aqui. O resgatador era no povo de Israel esse homem que era parte da família, que tinha o direito, se assim desejasse, de assumir a mulher para si, caso o marido dessa mulher tivesse falecido, e para que essa herança e a descendência dessa família fosse mantida, se essa mulher não tivesse filhos. Então, se numa casa, um casal não tivesse filhos, e o homem morresse, e não tivesse deixado filhos, para que a sua descendência não fosse interrompida, na sua geração, um outro homem da família poderia assumir as suas propriedades e a mulher do falecido também. Porque na cultura daquela época, pasmem, e ainda bem que a gente evoluiu, não tanto, mas um pouco, a mulher também era uma posse do homem. E havia uma ordem para que os resgatadores pudessem fazer assim. Não era só chegar e falar, eu quero, eu vou fazer e pronto. Não. Ele precisava respeitar uma hierarquia de parentela. Se houvesse um parente mais próximo que ele, esse parente ele tinha prioridade da escolha. E o Boaz, ele é tão justo que, estando na sua tenda, uma moça jovem, que aparece para ele, se insinuando no desejo de construir a sua vida, mas afobada, e podendo se aproveitar daquela situação, ele diz assim, vamos fazer a coisa direito? Vamos fazer direito isso daqui? Então tem uma outra lição de vida aqui. Gente que carrega Deus no coração, gente que zela pelos valores que tem, mesmo nos momentos mais desafiadores, se lembra de fazer aquilo que no fundo sabe ser justo e correto. Sabe? Porque aquilo que a gente sabe ser justo e correto, a gente procura não fazer somente à luz do dia. A gente procura fazer justamente com a consciência que a gente tem de que existe um Deus com quem a gente caminha. E eu acho que nesse momento da história fica um desafio para a gente, para nós, de olhar para as circunstâncias da vida, de olhar para as situações da vida, e mesmo nessas circunstâncias e situações onde os cenários nos parecem favoráveis para que a gente rompa alguns valores, a gente tem a força de dizer, vamos fazer o que é certo? Vamos fazer o que é certo? E Boaz, ele não quis se precipitar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com a precipitação. O erro, muitas vezes, é resultado de precipitação. Mesmo estando com o coração alegre, tendo bebido demais, e não tendo sido ele o provocador daquele momento, ele não quis se precipitar. E ele diz então para Ruth, não vá embora. Já que você me acordou, pode dormir aí. Não vá embora, porque a noite é perigosa, porque alguma coisa pode acontecer com você, porque eu quero que você se proteja. Inclusive, eu quero dar uma palavra para você. Eu estou disposto, sim, a resgatar a sua vida. Eu quero ser o seu resgatador, porque você sendo jovem, poderia ter escolhido outra pessoa, muito provavelmente ele está falando de alguma parentela, de um resgatador mais jovem do que ele. Mas você veio a mim, e eu dou a minha palavra, você não vai ficar desamparada. E aí a Ruth dorme, deve ter dormido bem, né? Porque quando a gente ouve e precisa de esperança, que a gente não vai ficar desamparado, a gente descansa, né? Mesmo que a situação não se resolveu, a gente descansa. Às vezes na vida, a gente só precisa ser lembrado de que a gente não vai ficar desamparado. Às vezes a gente, na hora da angústia, quando a esperança é somente um lampejo, assim, somente um fiapo, sabe? A gente só precisa se lembrar de que Deus cuida da gente,
Como o poeta e o salmista disse, que ele já foi moço e agora ele já foi velho, mas ele nunca viu um justo ficar desamparado ou mendigar o pão. A gente precisa se lembrar que a misericórdia de Deus nasce antes do sol aparecer na nossa vida. Que Deus tem um ventre, misericórdia. A palavra hebraica para misericórdia é ventre. Deus tem um ventre que traz à existência esperança. A gente precisa ser lembrado que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. A gente precisa ser lembrado que Deus cuida dos lírios e das aves dos campos, dos lírios dos campos e das aves dos céus, e que Ele não vai nos deixar desamparado, que Jesus cura as nossas feridas de costas, a distâncias, como nós dissemos ontem aqui no culto, Ele cura. E a gente precisa ser lembrado disso. Na hora que a gente se sente desamparado, a gente precisa ser lembrado dessas verdades que são simples, mas que sustentam o nosso coração quando a gente está no meio do turbilhão. E é isso que a Ruth ouve. Fica tranquila, pode dormir aí. Inclusive, amanhã antes de sair, pega esse manto que você trouxe, eu vou encher aqui de produto da terra, 25 quilos de cereal. Se no primeiro dia ela tinha voltado com 20, agora ela volta com 25. Uma mulher que tinha passado fome. E o que acontece é exatamente isso. Ela acorda de manhã bem cedo, porque ela não quer ser vista por ninguém, porque o Boaz não quer que o povo diga que ele se deitou com uma mulher que não era sua. Está evitando a aparência do mal aqui. Ela acorda cedo antes do sol nascer, volta para sua terra, para sua casa, e encontra a sua sogra. E aí você imagina, essa sogra não deve ter dormido a noite inteira, né? Porque a primeira coisa que ela pergunta é, e aí? O que aconteceu? Você acha? Ela deve ter ficado acordada. Ô Ruth, nenhuma mensagem no WhatsApp, sabe? Eu só via lá digitando, mas não vinha mensagem, sabe? Você fica lá esperando, sabe como você está numa conversa e está lá digitando e a mensagem não vem, aí para de aparecer digitando e você fica, fica somente na informação, né? Quer dizer, sem saber. Noemi na expectativa. A Ruth não mandou nenhum sticker, sabe? Uma figurinha com joinha falando, deu certo, né? Não mandou nada. São jovens, né, Ruth? Noemi deve aprender. Jovens não gostam de dar muita satisfação, não. Ela volta. E a Noemi pergunta assim para ela, aconteceu alguma coisa? E aí ela conta, ela diz, eu fui lá, eu trouxe 25 quilos de comida, mas o Boaz pediu para eu esperar. Ele deu um tempo, pediu um tempo. O Boaz falou, vamos dar um tempo, calma aí. Boaz pediu para a gente orar e ver a vontade de Deus. Ele achou que seria me defraudar. Né? Não sei se você conhece essa linguagem, mas na verdade ela diz, Boaz me disse que tem um outro resgatador na minha frente. E o capítulo termina, que tem um outro resgatador na frente dele. E o capítulo termina com a Noemi dizendo assim para sua nora, fica tranquila. Ele vai resolver esse negócio. Deus vai resolver esse negócio. E esse é o capítulo 3. E a gente vai ficar por aqui. Mas como eu já disse, essa história é a história da nossa vida também. A gente vai terminar com o capítulo 4 só no dia 15, tá? Porque na semana que vem é um culto especial e cantado. Então fica o suspense aí. Não vai ter spoiler não. Né? Mas essa história é a história da nossa vida. É a história de um exemplo das nossas histórias. E o que eu acho que a gente pode levar algumas coisas para a nossa vida, hoje, nessa noite, a partir desse capítulo 3. Primeiro, sempre abra espaço para que uma fresta de esperança ilumine o seu coração e a sua alma. Porque se existe um tempo de sofrimento, que às vezes só é atravessado com muita resistência, como nós vimos, existe um outro momento onde a gente passa por uma fase da vida em que um rio de esperança pode ser jorrado para dentro de nós pelo Espírito de Deus. Não perca a esperança. Não embruteça o seu coração, não endureça o seu coração.
Não fique ali parado, sabe? Faça do seu coração um solo fértil, mesmo que sejam pelas lágrimas que caem no seu momento de sofrimento, no solo do seu coração, porque é somente aquilo que você tem para regar. Se for só isso, deixa as suas lágrimas regarem. Mas esperança. Segunda coisa, bole uma estratégia. Bole uma estratégia. Venha com ideias. Oração não é somente o que a gente faz quando a gente está de joelhos. Oração é algo que a gente faz, às vezes, rabiscando papel e pedindo iluminação divina. Eu não oro somente quando eu fecho os meus olhos, não. Eu oro também quando eu tenho ideias e pergunto para Deus, será que isso é bom? Né? Não fique apenas parado, né? Esperando que alguém te movimente. Faça isso por você, faça isso pelos outros. Converse com as pessoas e diga, e se a gente fizesse isso? E se a gente pensasse naquilo? Ouça opiniões de pessoas que talvez tenham passado por circunstâncias semelhantes que você, mas não fique parado, ouça conselhos. Noemi, ela bola uma estratégia para Ruth, e Ruth ouve. Terceiro, não seja precipitado, precipitada. Se você traçou um roteiro, né, diga boa noite e deixe que falem o resto. Não vai na afobação, não. A precipitação nos coloca em situações mais complicadas do que poderiam ser as soluções apresentadas. Sabe, então, dê tempo ao tempo. Você não precisa sair correndo afobado. Você não precisa chegar e falar, oi, boa noite, eu sou a Ruth, você pode me cobrir com a sua capa porque você é meu resgatador e lembra da oração que você fez? Eu gostaria que você fosse a resposta da minha oração. Beleza, vai devagar, um passo de cada vez. 4, seja justo e generoso. E mesmo dentro da tenda, né? Mesmo dentro da tenda, fora da luz do sol, num ambiente onde ninguém pode ver, né? Onde você tem até uma vantagem para cometer um deslize, fique firme nos seus valores. Fique firme nos seus valores. O seu coração em paz no final do dia é a melhor coisa que a melhor bênção que você pode receber e viver com Deus. Quando você chega em casa e diz assim, sabe, eu fiquei assim na beira do precipício, coloquei meu pé, mas consegui tirar. Estou orgulhoso, sabe? E 5, guarde a fé no coração. Guarda a fé no coração. Quando você receber uma notícia, mesmo que essa notícia não seja para você mesmo a notícia completa do plano que você traçou, diga, Deus é bom, Ele está comigo, as coisas vão se ajeitar, Ele vai enviar um resgatador, eu tenho certeza. Como Noemi disse, a gente termina no dia 15 essa história, mas a minha oração nessa noite é que seu coração seja inundado pela esperança que o Evangelho de Jesus nos traz. Jesus, como eu disse na semana passada, Ele é o nosso resgatador. Ele nos livrou da tragédia e das tragédias da nossa vida, Ele nos livra, mas livrou da tragédia que poderia nos conduzir para a morte. Ele nos cobriu debaixo das suas asas com seu sangue, possibilitando que a nossa vida recomece todos os dias, como é simbolizado e será na próxima semana no batismo. Amém?